Olá, estamos começando mais um podcast do canal Contos da Meia-Noite. Então deite, relaxe, feche seus olhos e mergulhe no assunto. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada de um monte de fontes que, olha, pintam um cenário global bem complexo, sabe? Marcado por tensões, muitas tensões em vários lugares ao mesmo tempo. É verdade. A gente tem informações aqui que cobrem desde o Cáucaso, ali Armênia, Azerbaijão, até um leste asiático, Coreia do Norte, Taiwan, passando pela Ásia Meridional, Índia e Paquistão e, claro, o Oriente Médio, né? Israel, Hamas, Irã. Exato. E até um pedacinho sobre como o Brasil está se encaixando nisso tudo. A nossa ideia aqui não é prever o futuro, longe disso, mas sim tentar entender o que está por trás dessas crises, né? Quais são os riscos, as dinâmicas, o que pode acontecer se escalar. E as consequências humanas, né? Que são sempre enormes. As fontes falam muito disso e também as implicações estratégicas, como o poder se desloca. No fundo, é tentar ver os padrões de instabilidade que esses documentos mostram e talvez a fragilidade de como as coisas estão organizadas globalmente hoje. Perfeito. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. Começando lá pelo Cáucaso Nagorno-Karabakh. As fontes descrevem uma ofensiva muito rápida do Azerbaijão, isso em setembro de 2023, né? Isso, relâmpago mesmo. E eles retomaram o controle da região. Isso aconteceu depois de um bloqueio bem longo do corredor de Lachin, que era vital para o acesso dos armênios étnicos que viviam lá. E o resultado direto foi um êxodo, né? Uma fuga em massa. As fontes falam em dezenas de milhares, mas algumas estimativas chegam a 100, talvez 150 mil pessoas fugindo para a Armênia. Exatamente. E as consequências geopolíticas disso são bem grandes. Primeiro, o papel da Rússia. Historicamente, eles eram meio que os garantidores da paz ali, né? Mas não impediram essa ofensiva. As fontes sugerem que isso, diminuiu a influência deles e abalou a confiança da Armênia em Moscou. E, ao mesmo tempo, a Turquia e o Azerbaijão ficaram mais próximos. Muito mais próximos. A parceria deles se fortaleceu, o que claramente redesenha o poder ali na região do Cáucaso. E, claro, o custo humanitário foi altíssimo, né? Crise de refugiados, gente sem acesso a comida, remédio. E tem a parte legal também, né? Você mencionou que isso foi parar na Corte Internacional de Justiça. Sim, tem disputas lá baseadas na Convenção contra a Discriminação Racial. É a principal corte da ONU para a briga entre países, né? Essa parte da supervisão internacional que parece limitada. E é interessante. Quer dizer, um conflito regional, consequências humanas horríveis, mudança geopolítica clara, mas a resposta do mundo, ou pelo menos da Rússia, segundo as fontes, foi meio contida ou ineficaz. Exato. O que é fascinante aqui, e é preocupante também, é justamente isso. Como esses conflitos que parecem locais podem explodir em impacto humanitário e geopolítico muito rápido. E muitas vezes os mecanismos internacionais, tipo a ONU, não conseguem agir de forma decisiva, sabe? Entendi. Mostra uma certa, talvez uma limitação, uma fragilidade dessas estruturas que a gente tem hoje para governar o mundo. É um padrão que talvez a gente veja em outros lugares que vamos comentar. E essa ideia de coisas que transbordam, né, que não ficam só na região, isso leva direto para Israel e Hamas. O estopim, como as fontes apontam, foi o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Sim, aquele ataque que resultou em mais ou menos 1.200 mortos em Israel e centenas de reféns levados para Gaza. E a resposta de Israel foi massiva, né? As fontes descrevem bombardeios muito intensos, bloqueios em Gaza, operações por terra que foram avançando inclusive em Rafah. Isso causou uma destruição gigantesca de casas, hospitais, infraestrutura e um deslocamento forçado de muita gente lá em Gaza. O quadro humanitário que as fontes pintam é catastrófico mesmo. Os documentos citam dados da OCHA, que é o escritório da ONU para assuntos humanitários, falando em dezenas de milhares de mortos em Gaza, crise de fome gravíssima,
sistema de saúde em colapso. E não parou por aí, né? O conflito se espalhou pela região. Sim, rapidamente, teve troca de tiros quase diária entre Israel e o Hezbollah, lá no Líbano. Teve os ataques dos Houthis, no Iêmen, contra navios no Mar Vermelho que atrapalharam o comércio mundial. E outros grupos ligados ao Irã, na Síria, no Iraque, também se envolveram. Virou um problema regional bem rápido. Fora essa questão da expansão, as fontes também falam muito da parte legal, do escrutínio internacional. Mencionam investigações da ONU, pelo Escritório de Direitos Humanos, o OHCR, e até pedidos de mandados de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI, contra líderes dos dois lados, né? Correto. O TPI, ele foca na responsabilidade criminal de indivíduos, né? Por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, violações graves do direito internacional. E o fato de ter essas investigações e pedidos de prisão, como as fontes relatam, isso mostra o quê? Olha, sublinha como o conflito que começa localizado pode gerar crises humanitárias tão severas que acabam virando um teste para o próprio direito internacional, sabe? E para a credibilidade das instituições que deveriam aplicá-lo. A grande questão é se essas ferramentas legais vão ter algum efeito prático, né? Para conter as ações ou para responsabilizar quem cometeu os crimes, fica essa dúvida. Mudando um pouco de região agora, mas ainda nessa tecla dos riscos. Vamos para a tensão entre Índia e Paquistão. A briga pela Caxemira é super antiga, vem desde 47, já teve várias guerras ali, né? 47, 65, 71 e aquele conflito mais recente em Cargill, em 99. Isso é uma ferida aberta há décadas. Só que o elemento crítico hoje, e as fontes batem muito nessa tecla, é a dimensão nuclear. Os dois países têm armas nucleares. E as estimativas que as fontes citam para 2025 são de arsenais crescendo. Índia com umas 180 ogivas, Paquistão perto de 170. E aqui a coisa fica tensa mesmo. As fontes detalham uma crise bem séria que aconteceu em maio de 2025. Parece que começou com um ataque terrorista na Índia. Que a Índia atribuiu a grupos baseados no Paquistão, como costuma acontecer. Exato. E aí vieram retaliações rápidas, ataques aéreos, mísseis, uma escalada muito perigosa, que só parou com o cessar-fogo. Mas daqueles bem intensos, sabe? Sim. E se a gente conecta isso com as doutrinas nucleares de cada um, a situação fica mais delicada ainda. A Índia tem uma política declarada de no first use, né? De não usar armas nucleares primeiro, embora as fontes digam que tem umas ambiguidades aí na prática. Certo. Já o Paquistão, não. Ele rejeita essa política. Mantém a opção de usar primeiro, especialmente para tentar compensar a vantagem militar convencional que a Índia tem. Então essa crise de 2025 que as fontes descrevem foi tipo um aviso bem sério. Com certeza. Um alerta grave de como a situação pode sair do controle muito rápido. E o risco de um erro de cálculo, de uma falha de comunicação, num ambiente com armas nucleares, é constante. Mesmo que, em teoria, a dissuasão nuclear exista para evitar o conflito, né? E as fontes mencionam também aquela questão do artigo 370, que a Índia revogou em 2019. Como isso entra nessa história toda? Boa pergunta. A revogação do artigo 377 acabou com o status especial de autonomia que a Caxemira administrada pela Índia tinha. Para o Paquistão, isso foi visto como uma agressão. Mudou as regras do jogo ali e adicionou mais combustível na fogueira, sabe? Mais ressentimento, mais desconfiança. Entendi. Aí você soma isso à influência de outros países, como a China, que tem suas próprias disputas com a Índia e é aliada do Paquistão. E os interesses dos Estados Unidos, da Rússia na região. O resultado é um dos pontos mais perigosos do mundo, onde um ataque terrorista ou um conflito pequeno pode, sim, escalar para algo muito, muito pior. Falando em nuclear, Coreia do Norte é sempre um foco, né? As fontes mostram como o programa deles evoluiu. Desde os primeiros testes nucleares lá em 2006, eles desenvolveram um monte de coisa. Mísseis de curto, médio, longo alcance, até os intercontinentais, os ICBMs, tipo o Hwasong-15, que dizem que alcançam os Estados Unidos. E tem os lançados de submarino, os SLBMs, e até alegações de testes com mísseis hipersônicos, que são mais difíceis de interceptar.
E um ponto que as fontes recentes destacam muito é a aproximação entre Pyongyang e Moscou, né? Especialmente de 2022 para cá. Tem relatos de que a Coreia do Norte está mandando munição, material militar para a Rússia, o que viola as sanções da ONU. Exatamente. E a reação a isso, do outro lado, como as fontes descrevem, foi uma intensificação da cooperação entre aliado, Coreia do Sul e Japão. Como assim? Mais exercícios militares. Mais exercícios militares conjuntos? Sim, e instalação de mais sistemas de defesa antimísseis, tipo o THAAD, que pega mísseis bem alto, e os sistemas Aegis nos navios, além dos Patriot PAC-3. E também demonstrações de força, tipo voos de bombardeiros B-52 americanos por ali. E as fontes mencionaram até um debate na Coreia do Sul sobre ter bomba atômica também. Mencionam, sim, um debate interno crescendo sobre desenvolver uma capacidade nuclear própria, ou pelo menos o que eles chamam de capacidade de contrabalanço mais forte. E qual o impacto real dessa parceria Coreia do Norte e Rússia? Isso muda o equilíbrio ali? Muda, e bastante. Para a Coreia do Norte, essa cooperação ajuda a furar o isolamento, talvez dê acesso à tecnologia, recursos. Para a Rússia, é uma fonte de armas para o conflito deles e, estrategicamente, complica muito a resposta do mundo, porque agora você tem a Rússia, que tem poder de veto lá na ONU, protegendo a Coreia do Norte. Ah, entendi. Isso enfraquece as sanções e muda todo o cálculo estratégico na península e no nordeste da Ásia. É um exemplo claro de como essas alianças, mesmo entre um estado mais isolado e uma grande potência, podem bagunçar o equilíbrio regional e desafiar a ordem internacional que a gente conhece. Vamos para outra área agora, onde a tensão é constante, mas talvez as táticas sejam um pouco diferentes. A competição entre China e EUA, principalmente ali no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. A geografia ali é chave, né? Fundamental. Rotas marítimas por onde passa uma parte enorme do comércio global e aquele estreito super estratégico separando a China continental de Taiwan. E a China reivindica quase todo o Mar do Sul da China com aquela linha dos 9 traços, né? Que invade a área de vários vizinhos, Filipinas, Vietnã, Malásia. Exato, e Pequim ignora completamente aquela decisão de um tribunal internacional de 2016 que deu razão às Filipinas. E o que a gente vê, segundo as fontes, é um aumento constante da presença militar chinesa ali. Exercícios, navios, aviões entrando nas zonas disputadas. E as fontes até citam incidentes recentes, tipo colisões em agosto de 2025, envolvendo barcos chineses e filipinos perto de Scarborough Shoal. Sim, e o que é muito característico dessa região, e as fontes documentam bem, é o uso pela China das táticas de zona cinzenta. Zona cinzenta. O que é isso exatamente? Basicamente, eles usam navios da Guarda Costeira Chinesa, a CCG, e também uma milícia marítima, que são barcos de pesca muitas vezes grandes, com casco reforçado, mas ligados ao governo. Barcos de pesca para fazer pressão. Isso. Eles usam esses barcos para intimidar navios de outros países, para ocupar áreas disputadas, construir ilhas artificiais, para afirmar o controle na prática, mas sem usar força militar direta, que poderia justificar uma resposta também militar. É uma pressão constante, sabe? Para criar fatos consumados no mar. As fontes até mencionam que dá para ver picos de atividade dessa milícia por satélite em certas áreas. Nossa, essa tática da milícia marítima, usar barcos de pesca para avançar geopoliticamente, é bem sutil, mas persistente, né? Quase uma forma de ganhar terreno sem declarar guerra. Exatamente essa a lógica da zona cinzenta. E a resposta dos Estados Unidos e dos aliados, como Japão, Austrália, Filipinas, eles fazem as operações de liberdade de navegação, as FONOPs, Que é navegar com navios de guerra para desafiar essas reivindicações da China. exatamente, para dizer a gente não aceita isso aqui como seu. E também fazem exercícios navais juntos, fecham acordos para facilitar o uso de bases na região. Mas o risco de um acidente, de uma escalada não intencional, é enorme. As fontes lembram daquele incidente do avião espião EP-3 em 2001, né? A colisão entre EUA e China. Exato. É um exemplo do perigo real.
Manobras muito próximas, erro de comunicação, erro de cálculo, num lugar cheio de navios e aviões militares, e qualquer conflito ali teria um impacto econômico global gigantesco. Pararia o comércio e, crucialmente, o fornecimento daqueles semicondutores super avançados que são feitos em Taiwan. E se no Mar do Sul da China a tensão é mais nessa zona cinzenta, como você falou, entre Irã e Israel as fontes mostram uma coisa que passou para confronto direto mesmo, né? Sim, as fontes indicam que a dinâmica escalou. Saiu daquela guerra mais por procuração, usando grupos aliados, para ataques diretos entre os dois países ali em 2024 e 2025. Detalham até ataques israelenses em junho de 2025 contra alvos militares e nucleares no Irã. Dizem que mataram comandantes, cientistas. E a resposta iraniana descrita foi sem precedentes. Centenas de mísseis balísticos, milhares de drones suicidas lançados contra Israel. Foi uma demonstração de capacidade bem significativa. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre quem tem mais capacidade e como eles controlam essa escalada. Com certeza. De um lado, você tem o arsenal do Irã de mísseis e drones que mostrou que pode, sim, sobrecarregar as defesas. Do outro, a Força Aérea de Israel, super avançada tecnologicamente, e aqueles sistemas de defesa antimísseis em várias camadas, muitas vezes com a ajuda dos Estados Unidos, claro. E as fontes notam algo interessante sobre os aliados do Irã, como o Hezbollah. Sim, apontam que mesmo durante esses ataques diretos e massivos, alguns desses grupos importantes, como o Hezbollah no Líbano, pareceram agir com uma certa contenção em alguns momentos. O que isso sugere? Talvez um cálculo deles mesmos, do custo que uma guerra total teria para eles no Líbano, ou talvez uma gestão deliberada da escalada por parte de Teherã. Tipo, vamos causar um dano significativo, mostrar nossa força, mas tentar não cruzar uma linha que leve a uma guerra total, que seria devastadora para todo mundo. Essa gestão da escalada parece ser um tema recorrente em vários desses conflitos, né? Os países se testam, causam danos, mas tentam parar um pouco antes do precipício. Exato. É um jogo perigoso de medir forças. E a comunidade internacional? Como reage? As fontes falam daquelas sanções snapback. Falam sim. A gestão da escalada é chave e a resposta é internacional. As fontes mostram a divisão de sempre, né, os Estados Unidos apoiando Israel, tentando conter o conflito, e outras potências, como Rússia e China, se opondo a certas medidas na ONU. Por exemplo, a tentativa de reimpor aquelas sanções snapback contra Irã, que era um mecanismo do acordo nuclear de 2015 para voltar com as sanções rapidinho. Essa tentativa em setembro de 2025 foi bloqueada. Então a rivalidade entre as grandes potências atrapalha a resposta a essas crises regionais? Atrapalha e muito. Mostra como essa divisão global dificulta uma ação unida da comunidade internacional. Pendência comercial bem forte da China, né? Muito forte. A China se consolidou como o principal parceiro comercial, compra volumes enormes de soja, minério de ferro, commodities em geral. E a participação no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e agora com mais membros, é vista como uma plataforma importante para o Brasil, né? Para ter mais influência no chamado Sul Global, para defender a ideia de um mundo com múltiplos polos de poder. As fontes até citam coisas recentes, visitas de alto nível entre Lula e Xi Jinping, muitos acordos assinados em 2025 em infraestrutura, energia, tecnologia. E o Brasil mantém o diálogo estratégico com a Rússia, principalmente dentro dos BRICS. A lógica por trás disso, pelo que as fontes indicam, parece ser uma mistura. Por um lado, pragmatismo econômico puro e simples. A China é um mercado e um investidor gigante demais para ignorar. Por outro, uma busca por mais autonomia na política externa, diversificar parceiros e se colocar como uma voz importante do Sul global. E como os Estados Unidos reagem a isso? As fontes falam de atritos. Falam de uma relação historicamente complexa, com altos e baixos. Mencionam alguns atritos comerciais mais recentes, em 2025. E a resposta do Brasil a essas pressões, segundo a análise ali, teria sido justamente reforçar os laços com a China, talvez como um contrapeso. Mas tem limite para essa aproximação com China e Rússia? O Brasil vai até onde? As fontes indicam que tem limites claros, sim.
A cooperação militar com China e Rússia, por exemplo, é descrita como bem mais limitada, mais simbólica se comparada com os laços econômicos fortíssimos com a China. Entendi. Evidente. Tudo isso limita a possibilidade de um alinhamento total automático ou de romper completamente com parceiros como os Estados Unidos ou a Europa. A imagem que fica, lendo as fontes, é de um país emergente tentando navegar com cuidado num mundo polarizado, buscando equilibrar os interesses econômicos, que são vitais, com as pressões da geopolítica, adotando um pragmatismo para tentar ganhar o máximo possível sem causar rupturas muito radicais. Então tá. O que a gente tira disso tudo? Recapitulando o que a gente viu nas fontes. São muitos focos de conflito ao mesmo tempo, espalhados pelo mundo, e eles parecem estar interligados, né? Sim, não são isolados. A gente vê um risco alto de escalada por acidente ou de propósito em várias dessas regiões. A ameaça nuclear continua aí, não só com a Coreia do Norte, mas também na relação tensa entre Índia e Paquistão. A competição entre as grandes potências está ficando mais forte. Muitas vezes com essas táticas que você mencionou, híbridas, de zona cinzenta. E talvez o mais preocupante, uma pressão crescente sobre as regras, as instituições internacionais, que parecem estar com dificuldade para lidar com tanta crise ao mesmo tempo. Exatamente. E se a gente junta todos esses pontos que as fontes documentam, sabe, a paralisia que a gente vê às vezes no Conselho de Segurança da ONU, o desrespeito por decisões de cortes internacionais como a CIJ ou aquela do Mar do Sul da China, as violações de sanções, enfim, essa aparente incapacidade das estruturas que a gente tem hoje de conter essas múltiplas crises de forma eficaz. O que isso nos diz? Olha, isso nos leva a uma reflexão final que vem direto do que a gente leu. Diante dessa erosão das normas, dessa fragilidade da ordem atual que os materiais descrevem, que tipo de novos mecanismos a gente precisaria? Que novas abordagens diplomáticas? Ou talvez novos arranjos de segurança? O que seria necessário para tentar gerenciar essa instabilidade global de um jeito melhor antes que a coisa piore ainda mais? É uma pergunta que as fontes meio que deixam no ar, sabe? E que fica para a gente pensar.